Bem-vindos a mais um episódio do podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, psicóloga, e tô aqui com a minha mãe, doutora Simone Seguesi, advogada. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é a maternidade. Acho que é um tema muito importante para a gente abarcar agora nesse mês de maio, que é o mês em que a gente comemora o mês da mulher, né? Dia das mães, mês da mulher não, Dia das Mães. E para começar eu queria saber de você, que é mãe, a única mãe aqui deste ambiente. O que é ser mãe para você? Nossa, é tão importante a gente pensar sobre a maternidade. O mês das mães, como o mês da mulher, é um mês importante para a gente parar e pensar o quanto a gente ainda está correspondendo a algumas expectativas muito anteriores a nós. Então, quando a gente está falando lá do mês das mulheres, também a gente tem que questionar, a gente fala muito disso, nós duas já discutimos muito isso, sobre o que é que a gente tem que pensar no mês da mulher. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que fazer agora com o mês das mães. É um dia, né, das mães, mas eu acho que é importante a gente tirar um mês para refletir exatamente o que ainda representa ser mãe. Eu tive uma formação muito tradicional da maternidade. Então eu tive uma mãe que se dedicou aos filhos. Eu tenho esse modelo de mãe, um modelo de mãe que abriu mão da própria história em um certo sentido e viveu a nossa história, a história dos 3 filhos. E então, quando eu comecei a namorar e eu me casei, eu tinha mais ou menos uma expectativa semelhante para mim. Aquele era o caminho que você achava que você deveria seguir, que era o certo para você. Que era o caminho da felicidade, que era o caminho que as coisas dariam certo. E a gente estava comentando hoje ainda sobre isso, sobre essa falta de outros quereres, outros desejos, como se eu ainda reproduzisse a ideia de que para eu estar completa, eu deveria estar acompanhada de filhos, uma história, né, de marido, filho, um cachorro e a casinha com a florzinha na janela. E se a gente parar para pensar, é muito recente essa nova possibilidade de eu ser outras coisas além de mãe. Exatamente, você no primeiro, trouxe de novo a Beth Friedan, que ela fala exatamente do momento que nasceu esse olhar para a mulher doente, em certo sentido doente, sofrendo, apesar de estar com aquela história contada pelas nossas mães. Então essas mulheres desse livro, da Mística Feminina, elas são essas mulheres que estavam vivendo o conto de fadas, propagado. Elas tinham filhos, elas tinham um marido ideal, elas tinham um certo padrão social, mas elas não estavam felizes. Elas estavam, enquanto os filhos estavam na escola, elas estavam enchendo a cara em casa, pré-depressivas. E sem saber, né, o porquê desse sofrimento. Sem entender, ainda com aquela autocobrança. Como assim eu não tô feliz, né? Eu acho que eu não sou essa mãe dos anos 70, né? Eu sou uma mãe mais nova, mais jovem do que essa história. Mas eu acho que começou nos anos 70 a perguntar para a mulher, então, para que você nasceu? O que é que você pode querer como mulher? Né? Então, a minha maternidade, a minha maternagem teve muito a base nessa estrutura da minha avó, da minha mãe, né? Principalmente foram as histórias que você viu, né? Que você cresceu ao lado. Sim, principalmente porque elas foram essas mães que não trabalhavam fora, né? Então, as histórias contadas para mim eram das mães em tempo integral, aquelas mães que se dedicavam mesmo. E como que eu ia olhar para minha maternidade de outra forma, né? Como que eu ia achar que pudesse dar certo a educação de outra forma? Como que meus filhos seriam saudáveis, tão saudáveis quanto eu e os meus irmãos, né? Claro que um saudável, né, entre muitos parênteses. Subjetivo. Mas é assustador eu falar, não, eu vou mudar a fórmula que a minha mãe
usou comigo e com os meus irmãos, eu vou mudar com os meus filhos. Então, E passava isso na sua cabeça? Que poderia existir? Porque eu fico pensando que em muitos momentos a gente nem pensa, né? Que existe outra forma de eu agir. Então, por exemplo, pensando na educação das crianças, que fica mais fácil, né? Se o meu pai me bateu, às vezes eu não reflito se esse apanhar é saudável ou não, né? Interessante ou não. Você acha que lá na sua época, quando você começou a pensar em construir sua família, tinha essa visão de uma outra possibilidade? Ou você tinha que, até como uma obrigação biológica, talvez, de se tornar mãe, né? De escolher por esse caminho de ser mãe? Ser mãe. Eu acho que a gente pensa na gente sempre com uma estrutura estática, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. E a minha vida prova que é tudo muito diferente disso, porque eu fui muitas Simones ao longo da minha vida e eu fui muitas mães diferentes ao longo da minha vida de mãe. Eu fui me construindo e fui aceitando o que eu não queria mais. Os meus desejos eram diferentes. E eu, no meio do caminho, eu fui colocando outros desejos e eu pensava, e agora? Como é que eu vou equilibrar isso com os filhos que eu tenho? Então, não é sem dor, não é sem culpa que a gente coloca outros desejos. E até hoje, assim, não é fácil para a mãe olhar para isso e pensar, tem um desejo meu que eu quero colocar na frente disso, que eu quero colocar na frente deles, né? Porque o meu modelo não foi esse. Agora, eu fico imaginando que para vocês, para a geração de vocês, seja tudo muito mais simples, na medida em que vocês possam ter, em alguns casos, novos padrões de referência, novas mulheres que mostraram que os filhos, como você e o Lucas, podem ser tão saudáveis quanto eu fui, né, na medida do que é possível ser saudável, tendo uma mãe que estava fora parte do tempo, tendo uma mãe que fazia escolhas por si, tendo uma mãe que também optou por ela, né? Não sei, como você identifica essa condição de mãe hoje, né? Entre a sua expectativa e a das suas amigas, por exemplo, que você tem assistido. Eu acho que a gente ainda tá nessa mudança, né? Me parece que a gente entende um pouco mais a responsabilidade que é ter uma criança, né? Então, para eu ter um filho, eu preciso ter certeza do que eu quero. E acho que em alguns pontos a gente tem até maior possibilidade de escolher sem tanta culpa, né? Se eu não quero ter filho agora, tudo bem eu não ter filho agora, eu posso passar isso para depois. Mas fico pensando, e até as minhas amigas, as pessoas que eu estudei, que participaram do meu convívio enquanto eu cresci, muitas delas já têm família formada num modelo até mais tradicional, né? Então, se afastaram um pouco da profissão para conseguir ficar mais próximo dos filhos e desenvolveram essa família nesses moldes mais tradicionais, né? E aparentemente são felizes, tá tudo bem, era o que elas queriam, né? Então, eu ainda fico pesando muito isso, o quanto a gente tem se desenvolvido, mudado, ou é isso que significa mudar, né? É essa possibilidade de cada um poder escolher o que se quer. E aí eu fico pensando muito no feminismo, né, que você trouxe aí nessa época de 70, essa mudança. E se a gente pensar, o feminismo também começou a surgir nessa época como uma possibilidade de cada um poder ser aquilo que se quer ser, né? Então, se eu quero ser mãe, eu posso ser mãe, mas se você não quer ser mãe, tá tudo bem, você também não precisa ser mãe, né? Só que eu sinto ainda na nossa sociedade muita pressão para que a mulher seja mãe, se torne mãe. Né, como eu volto a dizer essa questão biológico, né, que a sociedade ainda entende como sendo natural, instintivo, biológico a mulher ser mãe, se tornar mãe, ter essa paixão maternal, né? Não tô falando aqui de gerar uma criança, de ter essa possibilidade de gerar uma criança, porque sim, isso é biológico, né? O nosso útero, o nosso corpo é preparado para isso. Mas e a vontade, o desejo? É biológico? Essa paixão que falam que vem junto com a criança, acontece mesmo? E eu acho que a gente também precisa lembrar daquela questão que a gente estava falando antes sobre a bolha em que a gente vive. Então, Simone, eu saí de uma bolha de existência onde
As mulheres agiam de uma forma, os homens de outra forma. E ao longo da minha vida, eu fui encontrando outras formas que esbarravam no meu próprio desejo. Então, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre gostei de ler, sempre gostei de me dedicar ao intelecto. E num determinado momento, isso ficou gritante, eu precisava fazer. Mas se você não tem essa provocação externa, quer dizer, ou interna, você acaba só repetindo padrões. Porque, de verdade, você está ali vivendo naquela sociedade onde você olha para as tuas antecessoras, a tua mãe, a tua tia, a tua avó, e você está vendo, está dando certo, nós estamos vivendo, bem ou mal, felizes ou mais ou menos, mas nós estamos vivendo. Então, como que você desafia o que está dando certo, positivamente ou não, mas tá todo mundo aqui, e diz, existe um mundo fora dessa bolha. Quem que te apresenta esse mundo fora da bolha, né? Nós estamos tentando fazer isso aqui, porque a gente está tentando provocar. Essa autora aqui que a gente trabalhou hoje, ela fala justamente dessa multiplicidade de mães, né? Christine Stevens. Ela fala aqui, ó, da mãe. Olha que interessante. A mãe tradicional, mas tem também a mãe adotiva, a mãe lésbica, a mãe homossexual, que materna, a mãe de aluguel, a mãe adolescente, a mãe solteira, a mãe prisioneira, a mãe pobre, a mãe negra, a mãe genética. Quer dizer, eu tive contato com essas mães? Não, eu estava dentro daquela bolha da minha mãe, da minha avó, da minha sogra. Então, como que a gente observa novas formas de dar certo? E aí, se a gente voltar na primeira pergunta que eu te fiz do podcast, né? O que é ser mãe para você? Pronto, aí você já traz que você tá falando de um lugar específico, a partir de uma história específica, e o quanto isso influenciou nessa sua construção, né? Então, como é importante a gente ir voltando para essa ideia de que somos muitas, né? E muito diferentes, pra gente pensar que existe um único jeito de viver, de escolher, de ser feliz. Então, se você tivesse me perguntado lá, quando eu fiquei grávida, o que era ser mãe para mim, a resposta ia ser muito diferente do que é ser mãe, da resposta que provavelmente eu daria no meio do caminho e agora. Porque eu acho que o meu papel como mulher foi mudando. O meu papel como mãe acompanhou o meu papel como mulher. Então, hoje eu entendo que o meu papel como mãe era mostrar para vocês que vocês dois podiam fazer o que vocês quisessem, de igual forma, e não reproduzirem o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. Então, desvincular aquele formato de mãe que lá atrás eu achava que era o formato ideal para a segurança de vocês, mental, psicológica, sei lá, para formar vocês para o mundo que vocês estão encontrando agora. Então, óbvio que eu não podia ser a mesma mãe lá quando você era criança, da mãe que eu sou hoje com você agora. Tudo mudou, as coisas mudaram, eu mudei como pessoa, você está encontrando um mundo completamente diferente do mundo que eu encontrei. E ser mãe de menina é a mesma coisa que ser mãe de menino, porque o homem também tem que acompanhar. Eu tive que ensinar para o Lucas a acompanhar essa mudança que estava acontecendo a olhos vistos, porque o Lucas ia encontrar uma outra mulher no mundo, diferente da mulher que eu fui, muito mais diferente da mulher que a minha mãe foi. Então, as pessoas falam, ser mãe de menina, é igual, a preocupação é igual, é acompanhar o que está acontecendo. Ou deveria ser. Acompanhar o que está acontecendo no mundo e fazer o teu filho abrir o olho para aquilo, porque não é estático. Aquela mãe que ensinou o Lucas pequeno e ensinou a Thaís pequena, não sou eu. Sim. Né? É claro que aqui a gente não tá culpabilizando as mães, claro, né? Porque elas fazem aquilo que elas conseguem, mas eu fico pensando que essas crianças que não tiveram essas outras visibilidades, essas outras perspectivas, né? Alguns deles, homens, se tornaram os red pill, né, que querem a minha tataravó num relacionamento. E aí, quantas tataravós existem hoje? Né, com esse pensamento de que eu sou propriedade dele e é isso que eu quero e eu vou ficar o dia inteiro com meu filho em casa e cuidando e me dedicando 100% à maternidade. Né, porque pode ser que existam, mas quantas? Qual que é a probabilidade? Qual que é a porcentagem dessas mulheres hoje na nossa sociedade?
né? E o quanto a gente tem que se modificar junto com isso. O quanto esses lugarzinhos que a gente vai se colocando não vão aprisionando a gente, né? Num papel de perfeição de mãe. E o quanto isso vira essa maternidade falsa que a gente vive hoje em dia, né? Que é tudo maravilhoso e é tudo muito gostoso e não tem sacrifício. E eu vejo que tem. A professora Joana Maria Pedro, lá de Santa Catarina, ela fala num livro muito interessante, ela fala sobre essa questão de você abrir mão da sua vida, dos seus outros desejos pela maternidade e para ser essa mulher tradicional. Então, ela diz, todo mundo pode querer ser a mulher tradicional, todo mundo pode querer se dedicar à família, todas as mulheres podem querer se dedicar à família e o homem pagar as contas da casa, e elas, todo mundo pode. Só que hoje em dia o risco é muito alto, porque quando eu me casei, eu tinha a certeza que o pai de vocês ia arcar com as contas de vocês para sempre. Na minha cabeça não passava a possibilidade de uma dissolução do casamento. Hoje não, hoje a mulher, o casal entra no relacionamento já sabendo que aquilo vai ter um fim. Então essa mulher que está saindo do mercado de trabalho, diz a professora Joana Maria Pedro, essa mulher está arriscando muito mais do que a mulher de 30, 40 anos atrás, porque o cara não estava feliz, odiava o casamento, a mulher idem, mas ficava ali. Tinha que manter aquele status, né? E a mulher não tinha essa preocupação de ter que voltar para o mercado de trabalho com 50 anos de idade. E com 4 filhos. Com 3, 4 filhos, exatamente. Então, esse é o grande risco de você ainda ser essa mulher tradicional e de você acatar esse Red Pill e os outros fundamentalistas que exigem essa estrutura antiga, né? Então, como que você pode colocar hoje, você, Thaís, colocar hoje no teu top 3 a maternidade, sem antes você colocar também nesse top 3 a tua independência financeira? Como que você vai fazer isso? Muito difícil. Atrasando tudo, para começar. Você teria segurança de assumir uma criança agora sem ter condições financeiras? Nem financeira e nem vontade, né? Porque eu fico pensando que criança dá trabalho. Eu moro atualmente sozinha, então eu chego em casa, eu quero barulho, eu ligo minha televisão. Eu chego em casa, eu quero silêncio, a televisão tá desligada. Eu quero cozinhar, eu faço bagunça. Eu não quero, eu peço um iFood. Com uma criança não é assim que funciona, né? Com uma criança é uma responsabilidade que eu tenho que ter. Não tem mais aquilo, quero, não quero. Tá ali, tem que fazer acontecer. Virou responsabilidade, é obrigação, é lei, né? Então eu tenho que fazer comida para dar pro meu filho. Coisa que hoje eu não preciso fazer, né? Então se eu sei que eu posso me permitir pensar um pouco mais sobre isso, né? Eu não me pressiono tanto. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha a minha história de vida montadinha, né? Então eu ia casar e eu me espelhava na história da minha mãe. Minha mãe casou com 24 e teve meu irmão com 26, 5. 25 e 27. E eu com 27, E aí eu já pensava que com 27 anos eu ia ter também meus filhos, porque eu sempre quis ser mãe. Nem sei direito se eu queria um pai para minha criança, mas eu queria muito um filho, né? Sempre quis muito uma criança. E perdi meu raciocínio. Que agora você tá com 27. Que agora eu tô com 27 anos e não tenho nem marido, nem filhos, nem nada. E a minha vida está muito gostosa. Eu estou muito feliz, né? O que poderia ter sido um ponto de frustração na minha vida por eu não ter batido as minhas expectativas de criança, que não são as minhas expectativas hoje, né? Hoje é leve, não tem peso, não me causa estresse, mas eu vejo que muitas amigas e amigos homens, né, chegando nos 30 anos e entrando numa crise existencial porque deveriam ter a casa própria, deveriam ter o carro próprio, deveriam ter filhos, família, né, o primeiro milhão na conta e por aí vai, né? E isso é uma expectativa de quem? Né? Então a mulher também tem que parar e pensar sobre isso, né? O que eu quero? Eu quero ser mãe? Mais do que isso, eu quero ser mãe agora? Um pouquinho mais profundo, que tipo de mãe você quer ser? Né? Que tipo de mãe você aceita ser? E eu acho que uma pergunta importante nesse momento é você conseguir lidar com isso sozinha.
porque mais de 70% dos lares são comandados só pelas mulheres. As mulheres pagam as contas desses filhos, as mulheres dão conta desses filhos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela estava trabalhando, no lugar onde eu estava, eram 8 horas da noite, ela ia chegar 9 e pouco da noite em casa e ia dar conta dos 2 filhos que estariam com a mãe dela. Veja a corrente de mulheres que se amparam. E aí eu fiquei pensando, e onde estão os pais? E onde estão esses pais? Então eu acho que no momento de você escolher a maternidade hoje, primeiro que a maternidade é uma escolha, não é uma obrigação, é uma escolha, mas no momento de você escolher a maternidade, você tem que saber, eu consigo lidar com isso sozinha? Quem vai estar aqui entre os meus pontos de apoio? Quem está, com quem de verdade eu posso contar, né? Porque na maioria dos casos a gente vê, e não tô falando mal dos homens, eu tô dizendo que contando a história. Na maioria dos casos eles não estarão ali, eles não estarão. Quem estará? As mulheres mães também? Outras mulheres? Você consegue dar conta sem outras mulheres? Sem apoio nenhum? Então, e aí essa maternidade, que é a maternidade real que a gente tá falando, né, dessas mulheres, é claro que existem as famílias conto de fadas, que vivem o marido, o pai da criança fazendo sua obrigação de cuidar dessa criança, né, que não é um bom pai, mas ele tá fazendo a sua obrigação, essa mãe que também tá ali, tá todo mundo feliz, existe, mas 70% das famílias brasileiras são compostas apenas por mulheres. O pai sumiu quando nem registrou essa criança, né? Então, o número de crianças que não têm o registro do pai... 5 milhões de crianças não têm o registro do pai. Então, não é que a gente está inventando e falando mal dos homens, a gente está contando a história, né? E na nossa história do Brasil, 5 milhões de crianças não têm o nome do pai. Então, e essas mães? E essas 5 milhões de mães? E aí, você acha que elas acham a maternidade tudo lindo do jeito que a história foi contada, né? Como é delícia ser mãe. Aí conta a história, pede para uma dessas mães contar a história de um dia na vida dela. E de tudo que ela abriu mão para estar onde ela está e levar a comida para aquelas crianças e levar roupa e minimamente um remédio e... Só que eu preciso saber, eu volto a dizer isso, que eu preciso saber e entender que eu tenho a possibilidade de falar não para a maternidade, né? De falar não para o ser mãe. Eu não quero ser mãe agora, nunca, hoje, nessa vida, não sei. Cada um tem que olhar para si próprio, né? E tentar entender o que quer, para quem você quer ser mãe. Eu acho que o avanço da medicina também deu uma ajudinha, né? Porque tinha um lance do relógio biológico. Então, chegava a 30, 32 e começava a dar um pânico na mulher por conta dessa questão física mesmo, da possibilidade física. Então, apavorava. Mas hoje já não, né? Então, no caso de uma amiga minha espanhola, ela com 30 anos, ela estava se preparando para prestar um concurso importantíssimo na Espanha. E ela não queria pensar na maternidade. Lá na Espanha na época já era viável você fazer o congelamento dos seus óvulos, e foi o que ela fez. E agora, com 40 e pouco, ela está tendo o segundo filho, cuidando do segundo filho. E passou no concurso que ela precisava, e é um concurso importantíssimo, ela tem um cargo importantíssimo. Então, ela não abriu mão, mas sem a medicina, ela teria... ficado balançada. Por quê? Porque era uma coisa ou outra. Sentindo uma pressão a mais, né? Sim, porque ela teria que abrir mão de um dos dois. Imagine, a medicina foi maravilhosa para nós mulheres. Primeiro com a criação do anticoncepcional, que é maravilhosa entre muitas aspas, né? Porque tudo surgiu muito tardiamente. E também causa um monte de efeito no nosso corpo que talvez não fosse necessário. Mas foi uma forma da gente se libertar desse lugar, da obrigação, né? De ter filhos, quando você só queria conseguir transar. Controlar um pouco mais. Você só quer namorar, você só quer sexo e você tem que ter porque aconteceu a maternidade. O anticoncepcional diz, para aí, você pode estar bem, feliz, transando sem... E agora a possibilidade de você ultrapassar os 30 anos, né? Sim. Ultrapassar a faixa etária que te condenava a um óvulo velho, a um... Não, até pensando nisso, né? Você com 18 anos já estava quase formada.
na faculdade? Saí da faculdade com 20, acho. Saiu da faculdade com 20. 21. Eu saí da faculdade com 26. Né, por conta da pandemia. Então... E também o histórico de você morar fora, que era uma possibilidade que a gente não tinha. Muito pequena, conhecer um mundo. Imagina quantas outras mulheres vieram para sua bolha, né? Sim. Quantas morando fora do país, num lugar onde as mulheres tratam a vida de uma forma diferente, né? Sim. Você tendo experiências novas fora do teu núcleo familiar te traz novidades para tua bolha. Para pelo menos a gente começar a questionar, né? Será que eu quero viver como a minha família sempre viveu, como essa história que sempre me foi contada e que eu sempre vi? Ou será que eu quero viver como fulana que é de fora, eu não conheço e vive uma vida totalmente diferente da minha? Né? Eu acho que é importante a gente ir questionando para entrar em contato com o que a gente quer e não com o que o outro quer. Né? Nesse livro aqui, Quando Deus Era Mulher, da Marilyn Stone, ela fala que nós mulheres estamos sempre sendo pressionadas a sermos algo muito específico, né? E que a gente nunca pode escolher o que a gente quer ser, que tem sempre uma pré-determinação naquilo que a gente quer ser. Então ela traz assim: como ratinhos de laboratório se movendo em uma roda, sem chegar a lugar nenhum, convivemos com a sensação constante de que não vamos dar conta, resultante de exigências que parecem mínimas, mas que são contradições ambulantes. Cuide da sua aparência, mas não seja fútil. Seja bem-sucedida, mas não ambiciosa. Seja mãe, mas não só isso. E trate de correr atrás do seu corpo pré-gestação. Tenha uma carreira de sucesso, mas não se esqueça do seu companheiro. Ame seu corpo exatamente como ele é, mas não ouse sentir-se segura de si. Afinal, a sociedade ama uma mulher insegura. Né? E aí eu fiquei pensando que a gente passa por isso todo dia. Nesses pensamentos, né? Ai, será que eu tô bonita demais? Ou será que eu tô me arrumando demais? Ou será que eu tô indo muito na academia? Será que eu tô escolhendo muito por mim? Não, sou uma egoísta? A pergunta que eu mais ouço das mulheres é: eu tô sendo egoísta em escolher isso, em me separar porque eu não tô feliz? Eu tô sendo egoísta porque até os filhos cobram esse formato antigo. Mãe, como assim? Você vai sair de casa com 50 anos, você vai... É uma estrutura que se retroalimenta de cobranças de todas as ordens, né? Sim, tanto interna quanto externa, né? De todo mundo. Muito interna também, muito interna também. É muito comum mesmo as mulheres trazerem também, mas e meus filhos, né? Como eles vão ficar? Porque esse era o discurso que a gente ouvia. Sim. Esse era o discurso que a gente ouvia. A família aqui, na Beth Friedan, é muito claro o discurso de meus filhos vão ser pessoas doentes, problemáticas. E aí isso se eu me separar do pai deles. Sim, e se a gente pensar, né, teve também uma culpabilização da mãe quando começaram a estudar essas crianças doentes, problemáticas, né? Sim. Então as crianças começaram a dar trabalho na escola, na rua, na sociedade. Tá, vamos estudar essas crianças, vamos ver quem que tá por trás das crianças. Quem que sempre esteve por trás das crianças? A mãe, né? Então, e aí a gente começou a olhar para essa mãe como? Essa mãe, ela é insatisfeita, ela é infeliz, ela tá frustrada, ela não tá bem, ela tá perturbada e ela é a grande culpada de criar filhos problemáticos, né? Então, até, vamos pensar nos Red Pills de novo, né? Até por trás deles, a gente pensa, putz, e cadê a mãe dessa pessoa? Então, até hoje a gente culpa as mulheres, a sociedade, por estarmos criando, como se fosse mesmo uma responsabilidade só nossa, né? Porque ainda na sociedade, nós estamos em 70 e tantos % dos lares. Nós é que criamos as pessoas, homens e mulheres, nós, porque os homens não estão participando em 70 e tantos %. Então, quando você fala assim, a criança atravessou a rua e foi atropelada, cadê a mãe? Por que você fala cadê a mãe? Primeiro porque antes a culpa era só da mãe, mas agora porque o pai não ia estar lá mesmo. É claro que o pai não ia estar lá. E a gente normalizou esse pai ausente, né? E como isso é perigoso. Porque a gente não pode normalizar, eu volto a dizer, é responsabilidade. E aí, pra gente encerrar, porque tá acabando o nosso tempo, a gente podia falar sobre a preocupação que a gente tava em alterar o nome do Projeto Heróica, que é um outro projeto que a gente faz parte,
por conta da palavra heróica. Como se a mulher tivesse de verdade que ser essa mãe que dá conta de tudo, que o homem pode estar longe e que eu vou resolver e esses meus filhos vão ser saudáveis, esses meus filhos... Que é a Mulher Maravilha, né? Sobre a mulher que desumana, né? E aí a gente até estava discutindo que a gente vai ter que dar uma mudada no nome do Projeto Heróica, porque imaginem como a gente foi amadurecendo ao longo da nossa história feminista, né? E perceber que o que era um elogio à mulher dar conta, hoje é mais uma pressão sobre a mulher. Que a gente não quer mais, a gente quer entender, ou a gente está entendendo que a gente não tem que dar conta de tudo. Né, e que a gente tem que chamar o pai daquele filho para participar, sim. Como responsabilidade, não é porque ele vem me ajudar, isso. É porque é a obrigação dele. Isso. Né? Então, ser mãe hoje é parar, exatamente, a gente precisa encerrar pensando nisso. Ser mãe hoje é uma função. É uma função. Então, a gente pode terceirizar essa função em alguns momentos do nosso dia. A gente não precisa estar ali 24 horas nessa posição. A gente não tem que exercer uma única função na nossa vida. Exato, a gente tem assim outros papéis. Como eu sou mulher, filha, psicóloga, aluna, professora, eu também, eu também. Você é. Sou tudo isso junto, né? Quando eu poderia você for ser mãe também. Vai ser Exato. Também. Então, eu, Thaís, tenho muitas funções na minha vida que eu vou adaptando de acordo com a situação que eu tô. Exatamente. Né? De acordo com o momento que eu tô. E tá tudo bem. Hoje a gente não precisa mais ser só mãe. Só exercer esse papel. Né? Isso que é o gostoso da nossa vida. Que acho que era o pilar central da obrigação da mulher. E aí eu acho que pra gente continuar essa história é voltar um pouquinho nesse passado, né? E entender em que momento a gente passou a entender que a nossa única função é essa função materna. E como que a gente faz para modificar todo esse pensamento? Sim, vamos botar esse tema para discussão na mesa mais um dia para a gente falar exatamente como a gente chegou até aqui, que aliás é o intuito do nosso papo de sempre. Queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui o final. Foi muito gostoso o nosso papo hoje. Um adendo especial às nossas canecas de teta maravilhosa da Pripa, uma empresa muito maravilhosa, quem quiser acessar lá e conhecer. Fiquem com a gente, daqui 15 dias sairá novos episódios do podcast e a gente se vê por aí.